Fala aí pessoal, começando mais um vídeo e dessa vez nós iremos falar sobre os anti-inflamatórios esteroidais, também conhecido como AIs, ou, em outras palavras, os corticoides. Então, dando continuidade aí à nossa saga de fármacos da resposta inflamatória, beleza? Então, os corticoides, eles são fármacos iguais ao cortisol, que é um hormônio, certo? A gente sabe que o cortisol é um hormônio e ele tem várias funções. Dentre elas, funções metabólicas, como aumento ali da gliconeogênese, lipólise, mobilização de aminoácidos. Então, ele é um hormônio que, quando ele está ativado, nosso corpo ele tenta mobilizar energia para ser utilizada. Tem efeito anti-inflamatório e imunossupressor, está relacionado com a regulação do estresse, a regulação do ciclo circadiano. Então, a gente tende a ter um pico de cortisol durante o período da manhã e uma diminuição próxima à noite, tá? Então, essas são algumas das funções do cortisol. E aí, quando a gente pensa no cortisol, a gente viu que ele é um hormônio, e o hormônio ele precisa ser liberado. Então, dentro do processo de liberação do cortisol, a gente tem um eixo, que é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então, a gente tem lá o hipotálamo, vai liberar o CRH, que é o hormônio liberador da corticotropina. O CRH, na hipófise, ele vai atuar sobre um grupo específico de células, que são as células corticotrópicas, e através dessa estimulação dessas células corticotrópicas lá na hipófise, a gente vai ter a liberação do ACTH. ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico. O ACTH ele vai atuar lá na glândula suprarrenal. Então lembra que ela tem esse nome porque ela fica acima dos rins. E na suprarrenal, a gente vai ter a liberação, né, nessa glândula adrenal, ali a gente tem a liberação do cortisol. Então, todo esse processo envolve a liberação do cortisol. A gente tem esse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, beleza? Então, aqui seria a glândula adrenal ou suprarrenal. E o cortisol, ele tende a ter o seu pico, como a gente falou. Então, se a gente for pensar ao longo do dia, o pico de cortisol é durante o período da manhã. Então, ele quem nos coloca em um estado de alerta de manhã, então, entre 6 e 8 horas, mais ou menos. E ele tende a ter uma diminuição durante a noite. E isso, basicamente, é o que regula o nosso ritmo circadiano. Então, ele é um hormônio muito relacionado com essa regulação de ritmo circadiano, beleza? O que acontece é que, quando a gente tem a utilização de um fármaco corticoide, imagina que eu tenho um fármaco que é um corticoide, tá? A maioria dos hormônios eles vão ter um mecanismo de retroalimentação negativa, né, ou de feedback negativo. O que seria isso? Quando os níveis de cortisol eles estão aumentados, o próprio cortisol vai gerar uma sinalização na hipófise inibitória e vai gerar uma sinalização inibitória no hipotálamo, tá? Isso a gente chama de feedback negativo. E quando o cortisol gera essa sinalização inibitória no hipotálamo e na hipófise, ele vai fazer com que a gente não tenha a liberação do CRH e do ACTH, beleza? Então, quando os níveis de cortisol estão aumentados, a gente tende a ter uma inibição das vias que vão sintetizar o cortisol. E isso é necessário para a gente manter uma regulação, para que eu não tenha níveis excessivos ali de cortisol circulando no meu corpo. Quando a gente usa um fármaco corticosteroide, esse fármaco ele vai atuar inibindo essas duas vias. Então, esse fármaco corticosteroide, ele também vai inibir essas duas vias. E aí, quando ele inibe esse eixo hipotálamo e hipófise adrenal, o paciente pode adquirir uma insuficiência adrenal. Então, o fármaco ele está inibindo essas vias, o paciente para, consequentemente, de ter essas vias ativas e não vai ter a liberação do cortisol. Então, os corticoides, a gente precisa tomar muito cuidado, porque eles inibem o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. E aí, no longo prazo, o paciente pode adquirir uma insuficiência adrenal, que é quando a glândula adrenal não é mais capaz de produzir o cortisol.
beleza? Por isso que são fármacos que devem ser administrados com acompanhamento médico e com vários cuidados aí a serem tomados. Em relação ainda aos corticoides, a gente tem algumas considerações que são importantes. Então, não lembro de ter falado, mas o nosso corpo, ele produz normalmente em torno de 10 miligramas por dia de cortisol, certo? Então, geralmente, né, isso quem vai, claro, a questão da posologia é com o farmacêutico, com o médico, mas em geral, ele deve ser administrado de manhã, que como a gente viu, é onde eu tenho o pico da produção de cortisol, beleza? Sempre que a gente falar de doses que são maiores de 20 miligramas e essas doses são utilizadas por mais de 20 dias, é necessário um desmame da medicação. Desmame de forma gradual. Então, se um paciente utiliza o corticoide por mais de 20 dias, uma dose acima de 20 miligramas, ele precisa realizar um desmame. E o cortisol ele faz com que a gente tenha uma alta retenção de sódio. E essa retenção de sódio vai acontecer porque o cortisol ele consegue se ligar em receptores lá nos rins. E aí, em concentrações fisiológicas, esse cortisol ele vai ter uma afinidade com esses receptores igual ou até parecido com a da aldosterona, por exemplo. Só que algumas enzimas conseguem eliminar esse cortisol lá. Agora, quando esse cortisol ele é consumido em excesso, ou no caso, em doses suprafisiológicas, ele vai continuar ativando aqueles receptores e as enzimas, né, existe um grupo específico de enzimas que é a 11B hidroxiesteroide desidrogenase tipo 2. Essa enzima ela não consegue eliminar todo o cortisol e o cortisol se liga a esses receptores e aumenta a reabsorção de cálcio. Então, corticoides aumentam essa retenção de sódio. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que levar em consideração que aumenta o sódio, aumenta também a retenção hídrica. E isso pode gerar edema, por exemplo, em membros inferiores, ou edema geral aí, e o aumento da pressão arterial, uma vez que aumenta a quantidade de líquido dentro do sangue. Beleza? Então essas são algumas considerações importantes. Existem diferentes tipos de fármacos em relação à potência, né, quando a gente pensa nos corticoides. Então, se a gente for pensar nos principais medicamentos corticoides, a gente tem, no caso, comparando com cortisol, né? A gente tem um cortisol, que tem uma potência igual a 1. A gente tem, por exemplo, a prednisona. Vou colocar os mais usados aí, né? Prednisona, que tem uma potência de 4 vezes o cortisol. A gente tem a prednisolona, que também tem uma potência de 4 vezes. A dexametasona, tem uma potência de 25 vezes. E a betametasona. Além de vários outros fármacos, tá? Então aqui a gente está citando alguns dos fármacos. Então tem a cortisona também, que é um pouco menor, a triancinolona, dentre outros, tá? Aqui a gente está falando de alguns corticoides ali, potência de alguns fármacos corticoides. E por que esse conceito é importante? Existem várias tabelas que trazem a relação da potência dos fármacos. Aí a gente tem outras variáveis que a gente nem vai entrar aqui, né? Então a gente tem a potência do fármaco. Vou colocar algumas outras aqui. Deixa eu colocar uma tabelinha, depois a gente continua. Então aqui eu coloquei alguns valores só para a gente usar como exemplo, tá? Por que isso aqui é importante? O que a gente está falando primeiro, a primeira variável, é a potência dos corticoides. Então, quando a gente comparar eles com cortisol, por exemplo. Então imagine que o cortisol, o valor é 1, tá? Quando a gente pensa na prednisolona, elas são 4 vezes mais potentes que o cortisol, certo? Então elas têm 4 vezes a potência do cortisol. A dexametasona e a betametasona tem um efeito 25 vezes maior do que o cortisol.
E qual que é a importância dessa potência dos fármacos? Fármacos mais potentes geram efeitos colaterais reduzidos, então geram menos efeitos colaterais. Então, fármacos com maior potência geram menos efeitos colaterais. E isso é algo bom, certo? Mas por que isso acontece? Porque se o fármaco ele é mais potente, eu vou precisar de uma dose menor. E a dose menor vai ser o que vai gerar menos efeitos colaterais. Porque se eu vou usar um fármaco que é menos potente, é o contrário, eu preciso usar uma dose maior. E com doses maiores, mais efeitos colaterais, certo? E a gente ainda tem outras classificações em relação. Aqui tem o potencial mineral corticoide. Então, basicamente, isso aqui está relacionado à capacidade do corticoide, do fármaco, em aumentar a retenção de sódio, certo? Então, quando a gente fala da potência mineral, é a capacidade que o fármaco tem de retenção, ou de reter sódio. Fármacos que retêm mais sódio, como por exemplo aqui prednisona, prednisolona, eles podem gerar esse efeito de aumento da pressão arterial, de edema, e outros fármacos eles vão reter menos sódio e vão ter uma função mais relacionada à parte anti-inflamatória ali, beleza? Então isso assim, uma tabela bem resumida, tem vários outros fármacos aí, só para a gente ter uma ideia básica ali do que a gente está falando. Em relação à meia-vida, a gente tem a divisão ali entre fármacos que tem de 8 a 12 horas, a gente chama de curta, né? Então, abaixo de 12 horas são fármacos que têm uma curta duração. Intermediária vai variar ali de 12 a 18 horas. E longo, de 24 a 72, mas aqui a gente tem valores que podem variar também. Então, dentro dessa classificação, certo? Então, aqui a gente poderia considerar como um fármaco intermediário e um fármaco longo, certo? Abaixo de 2 horas, curta duração. Mas isso aqui vai variar bastante de acordo com qual a referência que a gente está utilizando. Então, alguns livros vão trazer valores diferentes, tá? Mas a gente pode utilizar esses valores como uma base aí, ou dependendo do lugar que você olha, você encontra talvez outros valores de referência também. Em relação às doses, a gente nem vai colocar, mas as doses vão variar de acordo com a potência do medicamento. Então, que nem eu falei, se a gente usa uma dose menor, se no caso, né, eu tenho um fármaco mais potente, a dose vai ser menor. Se o fármaco ele é menos potente, eu vou precisar de uma dose maior desse fármaco para gerar o efeito esperado. E aí, pensando em um tratamento onde o médico vai prescrever corticoide para esse paciente, imagina que eu tenho duas situações. Os corticoides eles são utilizados em casos agudos, né, com um paciente que está com um processo inflamatório agudo ali, ou eu posso ter esses corticoides utilizados de forma crônica, por exemplo. Um paciente que fez um transplante de um órgão, ele precisa usar os corticoides para evitar que tenha uma rejeição por parte do sistema dele. Quando a gente pensa no tratamento de uma condição mais aguda, como um processo inflamatório, a gente tem que os fármacos que inibem o eixo por mais tempo são indicados. Então, numa condição aguda, fármacos que inibem por maior tempo são os fármacos indicados, ou seja, os fármacos de longa duração, que são fármacos mais potentes, certo? Então, se a gente for olhar aqui, os fármacos que têm uma potência maior, eles são fármacos que têm uma duração maior também. Então, esses seriam alguns fármacos ali de escolha, pensando nesse exemplo. E a gente tem fármacos que inibem o eixo por menos tempo. E esses fármacos vão ser os de curta ou intermediária duração, beleza? Que são fármacos menos potentes, mas que têm um efeito cumulativo. Como assim um efeito cumulativo? Eles vão ser utilizados de forma contínua. Então, eles vão ter o seu efeito ao longo do tempo, de forma cumulativa. Vão sendo absorvidos ali e vão sendo liberados de acordo com as demandas, beleza? Então, isso é algo importante. Em relação ao mecanismo de ação, né? Como é que os corticoides funcionam? Vamos entender um pouquinho sobre o mecanismo de ação dos corticoides.
E aí eu vou desenhar um esqueminha para a gente continuar. Bom, então aqui a gente tem um esqueminha bem simples para a gente entender um pouquinho sobre esse mecanismo de ação. Então imagina que aqui eu tenho um fármaco, né, um corticoide A. Esse fármaco ele foi administrado e absorvido. Após ser absorvido, ele caiu na corrente sanguínea, e na corrente sanguínea, esse fármaco, que é um glicocorticoide, vou colocar um Gzinho para a gente entender que é o glicocorticoide, ele vai entrar dentro das células naquele tecido-alvo, certo? Então, como é que ele vai atravessar essa barreira? Lembra que os corticoides, ou os glicocorticoides, eles são moléculas lipossolúveis, ou seja, eles têm uma alta afinidade com lipídios. Por serem lipossolúveis, os glicocorticoides vão conseguir atravessar a membrana celular e vão se ligar a receptores intracelulares, que são receptores que vão estar localizados no citoplasma da célula. Então aqui a gente tem um Rzinho que é o receptor. Esse glicocorticoide se liga ao receptor e quando ele se liga ao receptor, a gente vai ter um processo que é denominado de dimerização, que nada mais é do que a divisão do complexo fármaco-receptor. Então a gente vai ter como se fosse uma divisão. Então, a formação de dois complexos fármaco-receptor. Uma vez que esses dois complexos fármaco-receptor foram divididos e foram sintetizados através desse processo de dimerização, eles vão até o núcleo da célula. Então a gente tem esse complexo chegando no núcleo da célula. E quando ele entra no núcleo, ele se liga a uma parte específica do DNA. Então aqui a gente tem o DNA, a gente tem a ligação a uma parte específica do DNA. E quando ele se liga ao DNA, a gente tem o processo de transativação ou de transdepressão sendo ativado. Então, basicamente, a gente vai ter duas vias a partir dessa conexão e dessa alteração ali que eles vão gerar no DNA. Uma delas é a transativação. E essa transativação está relacionada com um aumento do processo de transcrição de genes nessa célula. A gente vai ter novos genes, novas proteínas sendo sintetizadas. Então, a gente tem um aumento na síntese de proteínas. E essas proteínas são proteínas anti-inflamatórias. Um exemplo de proteína que é sintetizada dentre essas é a anexina A1. Essa proteína anexina A1, ela consegue atuar lá nas células, inibindo uma tesourinha que é a fosfolipase A2. Então, o que é a fosfolipase A2? Lembra que a fosfolipase A2 ela é uma enzima que está relacionado com a formação do ácido araquidônico. E o ácido araquidônico com toda uma cascata inflamatória, que a gente viu no vídeo passado. A gente falou dos AINES. Basicamente, essa anexina ela vai inibir essa enzima. Então, ela inibe a fosfolipase A2. Inibindo a fosfolipase A2, a gente não tem produção de ácido araquidônico. E a gente não tem, consequentemente, uma cascata inflamatória. Então, você vai cortar toda aquela cascata inflamatória pela molécula que vai iniciar, pela substância ali que inicia essa cascata, beleza? Que é justamente inibindo essa fosfolipase que faria ali parte da síntese do ácido araquidônico. Então, 90% dos efeitos adversos eles vão ocorrer por essa via de transativação também, tá? Porque além de eu ter essa proteína específica que é a anexina 1, que vai inibir a fosfolipase, vai impedir que a gente tenha toda a cascata sendo gerada, a gente tem ativação de outros genes, outras proteínas. Então a gente tem aumento também na ativação de outros genes. E esses outros genes que vão estar relacionados com os efeitos adversos do medicamento. Beleza?
Mas a via que é importante para a gente é essa aqui. Então, sempre que a gente tem um processo de transativação, a gente vai ter a síntese da anexina A1, que vai inibir a fosfolipase A2 em produzir o ácido araquidônico, e a gente tem toda essa cascata inflamatória sendo reduzida ali pela raiz, beleza? E a gente tem um processo também de transdepressão induzido pelos corticoides. Então, o que seria essa transdepressão? Basicamente, a gente vai ter uma diminuição na transcrição de genes que estão relacionados com o processo inflamatório, então de genes inflamatórios. Principalmente os genes COX-2, então eles vão inibir a síntese de COX-2 e aí, reduzindo a COX-2, a gente tem consequentemente uma redução dessa resposta inflamatória. Tá? Então é por isso, através de duas vias, a transativação e a transdepressão, que os corticoides, os glicocorticoides, são tão eficientes em reduzir a resposta inflamatória. Beleza? Agora, para a gente finalizar, a gente fala um pouquinho sobre os efeitos adversos. Como a gente viu, podem ser vários. Beleza? Então, dentre os efeitos adversos, a gente tem, por exemplo, o aumento da lipólise, que nada mais é do que a quebra de gordura. Então, a gente tem um aumento da lipólise e acúmulo de gordura. Tá? Então, imagine que eu tenho lá as células de tecido adiposo, os triacilgliceróis. Os corticoides, eles vão ativar lá dentro dessas células as lipases. Então, eles conseguem ativar as lipases que vão fazer a metabolização desse triacilglicerol, liberando ácido graxo e o glicerol. Esses ácidos graxos, que são a gordura, eles vão ser acumulados em outros locais. E aí a gente tem duas manifestações que são relatadas em pacientes que têm uns aumentos, né, hipercortisolemia, se não me engano, não lembro o nome agora, que é a face em lua cheia, tem essa face mais inchada, e eles têm um acúmulo de gordura atrás do pescoço. Acúmulo de gordura atrás do pescoço, beleza? Então essas são alterações relacionadas à lipólise. Uma outra alteração que a gente também vai ter é o aumento dos níveis de glicemia ali no sangue, que está relacionado com o aumento da gliconeogênese, certo? Então lá no fígado, o cortisol, ele vai ativar enzimas que vão fazer com que a gente tenha a quebra do glicogênio. Quando a gente tem a quebra do glicogênio, a gente tem a liberação de glicose na corrente sanguínea. Então imagina que eu tenho um aumento de glicose na corrente sanguínea. Quando essa glicose está aumentada, ela vai ficar circulando. E aí não vai ter ninguém para absorver essa glicose, beleza? Então o indivíduo que tem essa gliconeogênese vai ter um aumento da produção de glicose. Junto com isso, o cortisol faz com que a gente tenha também uma diminuição na capacidade da captação de glicose no músculo e no tecido adiposo. Então a gente vai ter menor captação de glicose no músculo e no tecido adiposo. Então essa glicose que deveria ir para o músculo ou para o tecido adiposo, ela não vai conseguir ir. Por quê? Porque a gente vai ter um processo de sensibilização desses receptores, então relacionados ali com a captação da glicose, né? Então a insulina vai, se liga ao receptor, faz com que a gente tenha um glúteo chegando na membrana e captando essa glicose. Então nesse caso a gente vai ter uma inibição desses receptores, fazendo com que a gente tenha um aumento ali dos níveis de glicose. Então o paciente que usa corticosteroide, ele pode ter um quadro de resistência à insulina. Porque imagina assim, a gente tem dois hormônios que atuam de formas contrárias.
os corticoides e a insulina. A insulina, ela tem como principal função reduzir a quantidade de glicose, certo? Então a insulina, ela vai lá, se liga ao receptor e aumenta a captação de glicose. A gente tem a insulina, que tem como função reduzir a glicose. Se a gente tem um grande aumento dos níveis de cortisol, se eu aumento a quantidade de cortisol, eu aumento a quantidade de glicose, porque o cortisol aumenta a mobilização de glicose. E aí a insulina aumenta também a sua concentração. Só que chega um momento em que os receptores de insulina eles estão saturados. E aí a insulina não vai ter com quem se ligar. Isso é o que a gente conhece como resistência à insulina. Então os receptores eles ficam saturados e resistentes à insulina. A insulina não tem com quem se ligar, não tem receptor sendo ativado, não tem transporte de glicose para dentro da célula. E aí a quantidade de glicose, a concentração de glicose começa a aumentar. Beleza? Basicamente é isso. Outra coisa que também acontece, que a gente pode ter em pacientes que estão em fase de crescimento, uma interrupção do crescimento. E aí existem dois mecanismos propostos. Então parece que os corticoides eles diminuem a liberação do GH e eles também diminuem a quantidade de receptores de GH. O GH, que é o hormônio do crescimento, ele vai ter uma diminuição na sua concentração e a gente também tem uma diminuição na quantidade de receptores, o que consequentemente reduz ali o efeito do GH e reduz o crescimento, já que esse é o papel dele. Então, pessoas que utilizam, crianças ali, jovens que utilizam corticoides de forma contínua, podem ter uma redução de até 20% da estatura em decorrência do uso de corticoides, beleza? Os corticoides, eles podem gerar um processo de osteoporose, então eles vão contribuir para o desenvolvimento da osteoporose. Isso porque eles têm várias ações. Então, por exemplo, lá nos rins, os corticoides eles são relacionados com o aumento da eliminação do cálcio. Então, eles vão atuar nos rins aumentando a eliminação de cálcio. Além disso, lá no intestino, deixa eu fazer um desenho do intestino aqui rapidão. Lá no intestino, os corticoides eles vão reduzir a absorção de cálcio. E por fim, no osso, eles vão aumentar a atividade dos osteoclastos. Qual que é a função dos osteoclastos? Reabsorção da matriz. Então eles vão reabsorver a matriz e a partir dessa reabsorção da matriz, eles vão liberar cálcio para a corrente sanguínea. E esse cálcio vai ser eliminado pelos rins. Então os corticoides, no longo prazo, eles podem gerar também osteoporose. E, vou colocar aqui do ladinho, a gente tem uma outra situação que é a atrofia muscular. Então os corticoides, eles vão aumentar o processo de catabolismo muscular, ou seja, a quebra de proteínas musculares. E aí o que acontece é que a gente tem aí basicamente uma diminuição da quantidade de proteínas contráteis, uma diminuição do tamanho muscular. Então isso a gente conhece como catabolismo. Contribui para a redução da quantidade de massa muscular. Outros efeitos relacionados ao cortisol. Um a gente já falou, que é a retenção hídrica. Vou colocar aqui, a gente já falou sobre a retenção hídrica. Porque o cortisol, lá nos rins, ele vai ativar os receptores. Então ele ativa os receptores mineralocorticoides. E lá nesses receptores eles vão aumentar a reabsorção de sódio. O sódio volta para a corrente sanguínea
quando a gente tem um aumento da quantidade de sódio, consequentemente a gente tem um aumento da quantidade de líquido, ou seja, aumenta a quantidade de água. Isso tudo faz com que a gente tenha mais líquidos, que pode gerar edema, e como a gente também falou, aumento da pressão arterial, beleza? No sistema nervoso central, a gente tem alterações relacionadas à parte neuropsíquicas, e aí não se sabe ao certo porque elas acontecem, mas o paciente que utiliza corticosteroides, ele pode desenvolver insônia, ele pode desenvolver uma alta irritabilidade, um paciente que está sempre irritado, pode apresentar labilidade emocional, então variações relacionadas ao humor, surtos psicóticos em pacientes que já têm histórico, de surto psicótico, ele pode desencadear novos surtos, mas na verdade a gente não sabe ao certo, então por que isso acontece ainda é algo a ser estudado, ainda é uma interrogação, mas as teorias atuais, elas parecem apontar para uma diminuição da quantidade do neurotransmissor GABA, beleza? Que tem um efeito inibitório ali. Se eu tenho menos GABA, o meu sistema nervoso central vai ficar mais estimulado. Então isso parece ser um efeito. E a gente tem também um efeito, uma alteração no efeito hematopoético, que está relacionado com a produção aí, de células de defesa, né? Então o cortisol, basicamente, ele vai reduzir a produção e a maturação das células de defesa, principalmente aí, né, a gente vai ter uma redução desses leucócitos e o paciente ele fica imunossuprimido. Ou seja, o paciente tem uma redução nas células de defesa. Se ele passar por um processo inflamatório ou um processo infeccioso, em decorrência de algum agente e tudo mais, ele não vai ter o sistema imunológico para defender. Então, esses indivíduos eles são mais susceptíveis, indivíduos que utilizam corticoide de forma contínua, são mais susceptíveis a infecções, beleza? Justamente por essa imunossupressão. Então, basicamente, o cortisol ele reduz o efeito hematopoético, ele vai inibir as citocinas que vão estimular a produção dessas células, células do sangue ali, além de bloquear a proliferação dessas células do sistema imunológico na medula e induzir a morte dos linfócitos por um processo de apoptose. Tudo isso suprime esse processo inflamatório, mas também a capacidade imunológica do paciente, beleza? Então, esses são os efeitos adversos do cortisol. Em relação às contraindicações, vão depender de vários fatores, mas as principais que a gente poderia citar, lembrando que a única pessoa quem vai indicar, ou prescrever o uso de medicamento é o médico, mas pacientes que têm, por exemplo, diabetes, não é indicado o uso de corticosteroides, justamente porque eles vão aumentar a glicemia e podem piorar o quadro desse indivíduo. Indivíduos que utilizaram vacina, pelo menos por 7 dias, visto que eles vão gerar o efeito de imunossupressão, e aí essa vacina é como se fosse uma microdose de um vírus ou de algum agente. Então, se o indivíduo toma vacina e usa o corticoide, o sistema imunológico dele não vai criar mecanismos de defesa para aquela determinada vacina, enfim, que foi utilizada. Indivíduos com hipertensão arterial sistêmica, por conta da retenção hídrica, que pode gerar um aumento ainda maior dessa pressão arterial. E para infecções bacterianas, eles não são tão indicados, porque o ideal para infecções bacterianas é a utilização de antibióticos, beleza? Então, o antibiótico,
ele vai gerar aquele primeiro efeito de eliminação do agente infeccioso, e a gente precisa do sistema imunológico para auxiliar no combate, para finalizar o processo ali de destruição do agente. Se você utiliza um antibiótico e um corticoide, você tem uma redução do seu sistema imunológico. Se você reduz o sistema imunológico, não vai ter como ele eliminar as bactérias, beleza? Então não é indicado junto ali, por exemplo, combinação de antibiótico e corticoide, salvo em casos em que o médico ache que é necessário, beleza? Então, aqui a gente encerra esse vídeo sobre os anti-inflamatórios esteroidais, que são derivados ali, né, do cortisol. Então a gente falou sobre os efeitos adversos, que são vários, tá? A gente falou sobre os mecanismos de ação, falou de uma forma bem geral sobre algumas classificações e a escolha desses fármacos e toda a questão de liberação e algumas considerações relacionadas ali ao eixo e ao cortisol. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se gostou, comenta aí o que você achou e até o próximo vídeo. Valeu!